Com boa notícia no São Paulo. Arboleda e Marcos Antônio treinaram normalmente nessa quarta-feira, se mostrando completamente recuperados das lesões e ficarão à disposição para a partida do final de semana e, mais do que isso, para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores da América contra a LDU na próxima semana. Já o Oscar segue sob supervisão do pessoal da fisioterapia. Não dá para cravar o retorno do meio atacante para um jogo tão próximo. Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de mais duas saídas bem baratas de atletas formados em Cotia. São Paulo tem se especializado em vender mal seus jogadores, certo? Recentemente, ao longo da temporada, William Gomes, Matheus Alves, Lucas Ferreira, Ângelo e Henrique foram negociados. A soma de todas essas transferências garantiu ao São Paulo 220 milhões de reais. Parece bastante, mas o Palmeiras, com apenas um zagueiro, o Vitor Reis, conseguiu mais do que isso, 232 milhões de reais. Mas não é sobre eles que eu quero falar nesse vídeo. Preciso citar para vocês sobre o caso de dois atletas que são titulares absolutos do time sub-17, mas que seguem com o contrato de formação. Não assinaram, por opção de São Paulo, ainda o primeiro contrato profissional. Isso faz com que eles continuem ganhando apenas uma ajuda de custo de R$ 1.500. Eu me refiro ao meio atacante Nicolas e ao zagueiro Thiago. Eles são, repito, titulares absolutos do sub-17. Os gols do Nicolas nessa temporada são verdadeiras pinturas. Ele marca um gol contra o Botafogo em que ele dribla meio time adversário. Tem gols bonitos também contra Vasco, Internacional e um time chamado Meia-Noite. Esse atleta, que havia chegado 2 anos atrás do Atlético Goianiense, nem sequer foi chamado pelo São Paulo para assinar o primeiro contrato profissional. E o que chama atenção é que alguns outros jogadores com menos destaque no sub-17 já foram convidados a fazer o mesmo. A situação do Thiago é parecida, atleta que é titular absoluto do time sub-17, mas que segue sem a assinatura do primeiro contrato profissional. E sem esse primeiro contrato profissional, o São Paulo passa a ter pouco lastro, pouca segurança em relação à permanência dos jogadores. Vou procurar o pessoal do São Paulo para entender o motivo que levou o Tricolor a não oferecer o contrato desses dois jogadores. Lupa enorme em relação ao departamento de futebol do São Paulo, especialmente na base, por conta da série de jogadores que têm sido revelados e vendidos por cifras muito baixas. Só para completar mais uma do São Paulo, o Tricolor fechou para o departamento de futebol profissional a contratação de um analista de desempenho do Grêmio, Gustavo Somavila, que trabalhava há 9 temporadas no Tricolor gaúcho. Bora falar sobre assunto sério. O volante Luan, do São Paulo, fez um depoimento muito forte à revista The Players Tribune, que costuma ouvir jogadores em relatos grandes e importantes. O Luan vem convivendo com uma série de dificuldades para jogar no seu time do coração, o São Paulo. Primeiro ele teve uma lesão, depois foi emprestado para o Vitória, volta sem ser utilizado, chegou a ficar afastado, e ele descreve alguns desses momentos nessa entrevista. Vou abrir aspas para o Luan. E eu ligava para o Carlos Belmonte, diretor de futebol, e pedia para pelo menos fazer a pré-temporada. Esperava o Zubeldia nos corredores e implorava uma oportunidade de treinar com o time. Passava muito tempo sozinho, no meu quarto em casa, fazendo lista de jogadores que sofreram lesões graves, mas deram a volta por cima, como Zico, Ronaldo, Beckham, Ibrahimovic e Neymar. E eu tinha me recuperado e podia jogar em alto nível. Só que o medo de ser emprestado ou vendido e nunca mais jogar pelo São Paulo acabava comigo. Teve um dia da semana em que eu estava assistindo a um jogo nosso pelo Paulista na televisão e surtei. Uma angústia insuportável. Então, assim que a partida acabou, comecei a ligar e mandar mensagem para os meus companheiros que tinham acabado de jogar. Não lembro exatamente o que falei ou escrevi, mas deve ter sido algo preocupante, porque os caras foram lá em casa naquela mesma noite. O Luciano, o Jandrei, o Alan Franco e o Alisson. E sabe o que eu fiz? Não os recebi. Me tranquei no porão e não saí para falar com eles. Lá de dentro, soluçando de tanto chorar, eu pedia para eles serem campeões. Senti uma vergonha enorme. Não por aquela cena deprimente, mas por não jogar, não desfrutar do dia a dia com meus companheiros, não poder ajudá-los em campo e não saber como me livrar daquela impressão de que o mundo inteiro estava contra mim. E aí o Luan completa dizendo: foi quando decidi procurar ajuda e comecei a fazer terapia. Sozinho, dificilmente eu sairia do meu porão e tem sido bom para mim. O que você pensa sobre esse depoimento? Use o espaço para comentário. Eu acho a reflexão importante, porque a gente tende a achar que jogador de futebol ganha salários altos, é reconhecido, tem fama, enfim, que não tem problemas. E ao que parece, cada dia mais
são outros exemplos que pintam das dificuldades mesmo para caras bem-sucedidos como eles. Para mudar de assunto e falar sobre o São Paulo, que vendeu mais uma joia da base a preço de banana. Nessa segunda-feira, Henrique Carmo foi negociado com o CSKA por 6 milhões de dólares fixos, mais 1 milhão de dólares em bônus. Arredondando, dá para dizer que o tricolor fica com 33 milhões de reais no primeiro momento e pode faturar mais 5 milhões de reais no segundo momento. O tricolor ainda alega que ficou com 25% do valor de uma venda futura e assegura que o negócio só aconteceu porque o Henrique exigiu ser negociado. O que não me convence, até porque o jogador pedir para ir embora é algo absolutamente comum. Basta o dirigente dizer que não, a menos que surja uma proposta relativamente ou realmente boa. A declaração do Henrique, enquanto embarcava no aeroporto em São Paulo rumo à Rússia, abre aspas para ele, muito feliz por estar indo jogar na Europa, mas triste por deixar o meu clube do coração, o clube que me deu tudo, e é a minha casa. Mas é a hora certa de sair, é um até logo, disse o Henrique. Queria fazer alguns registros antes de falar sobre a possibilidade de Pablo Maia também ser vendido. O São Paulo negociou com o Henrique, seu quinto jogador da base extremamente promissor, somente em 2025. Foram vendidos antes dele o Lucas Ferreira por 63 milhões de reais, o William Gomes por 55 milhões de reais, o Matheus Alves por 37 milhões de reais e o Ângelo por 32 milhões. Você soma esses 5 negócios e chega à constatação de que o São Paulo embolsou 200 milhões de reais. Achou muito? Então eu te conto que o Palmeiras, apenas com a venda de um zagueiro, o Vitor Reis, que foi jogar no Manchester City, faturou 232 milhões de reais. Dinheiro de pinga obtido pelo São Paulo, que não vai resolver os problemas das dívidas, apenas talvez maqueie o balanço dessa temporada. Para completar, registrar que vem da Turquia, de um jornalista de pouca credibilidade, Ekrem Konur, a notícia de que uma equipe da Arábia Saudita prepara a proposta por Pablo Maia, e que esse negócio poderia chegar a 15 milhões de euros. Não tenho dúvida alguma que se essa proposta de 15 milhões de euros chegar, o Pablo Maia estará vendido. Até porque o São Paulo atual, vende os jogadores por cifras até inferiores. Mas o que eu sei, escutando de gente do São Paulo, é que não chegou nem sequer sondagem da Arábia Saudita pelo Pablo Maia. A janela está bem perto de fechar por lá e a tendência é que não exista qualquer movimento nesse sentido. Mudando a situação, a gente volta para informar para vocês num vídeo logo mais. Combinado? Gostaria muito que você usasse o espaço para comentário para registrar a sua opinião sobre os números que eu citei e também a respeito do que você pensa sobre a diretoria tricolor. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero te falar agora sobre Rafael Tolói, novo zagueiro do São Paulo. A apresentação aconteceu nesta terça-feira e o Tolói já começou se colocando à disposição para a partida do próximo domingo, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vai vestir a camisa 2 e se disse muito contente com o retorno ao time onde ele já brilhou. Abre aspas para o Tolói, o São Paulo é imenso. Já foi especial para mim chegar e assistir a um jogo da Libertadores com o estádio lotado, revivendo as boas lembranças que tive. Não vejo a hora de poder estar em campo para ajudar meus companheiros. Tolói ainda foi perguntado sobre a Atalanta, foram 10 anos incríveis por lá, mas sentia que era o momento de uma mudança. Tive conversas com alguns clubes brasileiros e de fora, mas a partir do momento em que o São Paulo me procurou, tive a motivação para fechar com o tricolor. Só para arrematar em relação ao São Paulo, negociação do Henrique com o CSKA está fechada. O São Paulo vai faturar 6 milhões de dólares e promete não vender mais jogadores até o fim da temporada. É, família boa, fica com aquele giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas pra você não perder nada. Chega deixando aquele like maroto, se inscreve no canal, ativa também o sino das notificações pra ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, tá ligado, minha tropa? Então já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aí no canal pra ficar por dentro de todas as atualizações do Tricolor Paulista, o maior clube brasileiro, tá ligado, minha tropa, tá ligado, meu pitch. Então é isso, um grande abraço no seu coração, não segue pra mais, até o próximo vídeo, fica acima.